Fique mais notícias. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná. A credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. O entrevistado de hoje é o candidato Ogier Buch do PSL no fechamento desta primeira rodada de entrevistas com aqueles que almejam alcançar o comando do Poder Executivo do Paraná. O tempo é de 20 minutos e começa a contar a partir de agora. Candidato Ogier Buch, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Ogier, a sua candidatura, ela teve contestação do próprio partido. O PSL entrou com pedido de impugnação do registro que o senhor fez pessoalmente na Justiça Eleitoral. Para que o eleitor possa ter essa informação e escolher o seu voto, a candidatura do Ogier é firme, é de verdade ou ela pode cair ali na frente? Ela é firme, ela é forte, ela tem o meu jeito e a minha cara. Tem a minha história, tem a minha fidedignidade, é tudo que eu construí na vida. Candidatura pelo PSL, porque eu estive e estou convencido que o PSL tem o conteúdo programático que me interessa como cidadão, que garante a mim como cidadão oferecer ao Paraná, oferecer sim, uma nova opção de administração. Eu sou o diferente na eleição, eu sou a voz da direita no Paraná. Eu tenho cara, eu tenho coragem, eu apresento programa de televisão na minha vida há mais de 20 anos e nunca deixei de ter uma bandeira do Paraná e uma bandeira do Brasil. Paraná acima de tudo e Deus acima de todos. Tenho cara, tenho coragem e apresento um programa que é igual ao programa do meu candidato a presidente da República. Um estado mais enxuto, mas sobre isso vou falar com mais vagar depois. Candidatura firme, sim. Não te incomoda o fato de o presidenciável Jair Bolsonaro preferir outro candidato no Paraná? Ele teria anunciado apoio ao Ratinho Júnior e não ao senhor, que é o candidato do PSL. Isso não te deixa irritado? Como é que resolve essa questão? Tem que incomodar a ele, Daniel, não a mim. Eu sou coerente, eu sou contra o kit gay, eu sou contra o aborto, eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas, eu pratico a minha religião, eu tenho história. A minha história está dentro do padrão do programa do meu partido. Apoiar um candidato que pensa diferente, de forma seletiva, esquecendo que o candidato que pensa diferente, lá atrás no PSC, foi a favor da saída do Jair Messias Bolsonaro do partido. Então, memória seletiva para mim não serve. Eu tenho posição. Eu sou a favor do Pacto Federativo proposto por Paulo Guedes. Eu sou a favor das mudanças que o Estado brasileiro vai sofrer, em especial na questão tributária. Eu quero justiça fiscal para que eu possa ser um administrador fazendo diferente dos que estão aí. E a acusação que lhe é endereçada por parte da imprensa de que a sua candidatura é laranja da Cida Borghetti, candidata à reeleição? Daniel, você me conhece. Nós dividimos espaço. Você conhece a minha coragem pessoal, a minha capacidade de enfrentamento e, sobretudo, a competência que eu tenho e o compromisso que eu tenho com as coisas nas quais eu acredito, os meus credos, as minhas utopias. O meu nome não está no plano plurianual 2016-2019, que é o plano que em 2019 vai ter que ser aplicado por todos os candidatos ao governo, desde que o presidente não seja o Jair Bolsonaro e nós não consigamos implantar a reforma fiscal que desejamos para esse país. Que nomes tem nesse plano? Carlos Alberto Richa, Maria Aparecida Borghetti, Ciara, Silvio Magalhães Barros, Carlos Roberto Massa Júnior. O meu não está aqui. Agora, estou num partido pequeno, toda vez que eu lanço meu nome, como eu falo verdade, como eu ponho o dedo na ferida, como eu sento aço nos malandros, eu passo pelo que eu passo. Eu quero definitivamente deixar claro, eu tenho posição. A minha posição é uma posição próxima, se não igual, à do meu candidato a presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Quem mudou o rumo da prosa foi o partido. Quem mudou
Foram as outras pessoas. Eu não mudei. Eu assinei a ficha partidária lá atrás, no ano passado, porque acreditava em Paulo Guedes e acredito que o Brasil precisa mudar. Muito bem, vamos falar sobre um eventual governo Ogier-Buch. O que um governo do Ogier seria diferente do governo dos principais candidatos, aqueles que lideram aí a corrida eleitoral? Bom, tem duas formas de analisar a questão. Se o Jair Bolsonaro for eleito presidente da República, nós sabemos que o economista de Jair Bolsonaro propõe a mudança do Pacto Federativo, a manutenção do dinheiro produtivo, do dinheiro do povo brasileiro, do bom povo do Paraná, que trabalha de manhã, de tarde, de noite, muito mais no Paraná do que em Brasília. Aí eu vou ter uma proposta orçamentária montada de acordo com a reforma fiscal a ser implementada no país. Se for mais do mesmo, se os candidatos que chegarem ao Planalto forem os de sempre, aí eu tenho aqui o plano plurianual 2016-2019, que os candidatos que sustentam as suas candidaturas insistem em ignorar. Aí tem a legislação da Casa Civil, 13 de junho de 2018, que oferece a lei orçamentária para o exercício de 2019. São 43 propostas já escritas e assinadas pelas pessoas que eu citei anteriormente. Se eu chegar ao governo, eu vou privatizar imediatamente tudo que eu posso privatizar. Por exemplo? A começar pelos presídios. Comigo o preso vai trabalhar, vai receber o tratamento adequado determinado pela Lei das Execuções Penais. É evidente, a lei precisa ser obedecida. Vai ser obedecida. Mas o preso tem que trabalhar, ele tem que pagar a sua pena, trabalhando e sendo submetido à medida correcional que vai ressocializá-lo. Não posso suportar que o pai de família honesto tenha que levar marmita fria e preso tenha espaço para visita sexoafetiva, não sei mais quanto, mais verba no mês. Preso tem que cumprir pena prisional. Começo por isso. Vou privatizar tudo que é possível. Por exemplo, o SPS da Copel, Sociedade de Propósito Específico, cabidaço de emprego. Outro dia tiraram um aí do Porto de Paranaguá e jogaram no Rio de Janeiro. 50 conto de salário. Por isso que as empresas não funcionam. Por isso que o orçamento do Estado, na parte discricionária, que é mais ou menos 5%, de acordo com a Lei 4.320, que é a lei vigente para os orçamentos públicos do país, não consegue permitir discricionariedade para o administrador do Estado para ele investir aonde ele tem que investir. Então saúde, educação, segurança pública. Então vamos passar ponto a ponto. Privatizações. A privatização da Copel integralmente, sim ou não? Sim. Sanepar. Sim. Compagás. Mas sim. Ferroeste. Ferroeste, não só privatização, como adaptação do trecho à proposta que já existe. Existe uma proposta de empresas coreanas e de outras, lembrando que este trecho Dourados-Paranaguá tem o envolvimento de verba nacional, certo? Verba da nação. Então, a Ferroeste tem que ser privatizada sim, e mais do que isso, esse trecho que é concessionado precisa ser adaptado à bitola, porque o produto do trabalho do bom povo paranaense, que é um exemplo da fronteira para dentro da propriedade de cada um dos paranaenses, tem um problema de logística. Eu vou enfrentar o problema logístico, inclusive criando uma plataforma em Guaíra, para que possamos ter acesso finalmente ao Pacífico, que é uma proposta que tem aqui no Paraná desde os anos 90. Vou privatizar, sim, tudo que é possível. É isso que meu partido propõe. Relembro, Denian, eu sou coerente em relação àquilo que meu partido propõe. Se existe incoerência, ela não é minha. Bom, o candidato Ogier-Buch, que estamos conversando agora, se intitula um homem de direita, diz que vai privatizar as estatais. E como que negocia a questão, por exemplo, da pressão dos servidores públicos, que em boa monta os sindicatos são vinculados a partidos de esquerda? Como que um eventual governo do Ogier vai conversar com a APP Sindicato, por exemplo?
Aprendi com a Marina Silva, quando qualquer aperto dessa natureza existe numa entrevista, é diálogo, diálogo, diálogo. Evidentemente que um chefe de Estado tem que ter o sentimento natural de líder. E um líder não lidera se não dialogar. Só que, Dinian, eu queria te lembrar de um fato extremamente relevante da nossa nação. Você se lembra por que é que a Dilma foi impedida? Sim. Pressão popular, a voz do povo. Eu vou governar com transparência e não vou me submeter a nenhum tipo de aprisionamento de quem quer que seja. Aliás, estou dando uma demonstração neste momento ao meu Estado, a minha boa gente paranaense. Não admito pressão. Se tenho que lutar contra a pressão, luto. Se tenho que enfrentar a oposição, enfrento. Nada obstante, sempre dialogando em primeiro lugar. Mark, e os ouvintes querem saber o que do Hoje e-book? Eles participam aqui ativamente. Candidato, eles perguntam muito sobre concursos públicos, que o senhor está falando aqui em reduzir o Estado, mas tem gente preocupada que falta policiais, faltam algumas áreas específicas. Como fazer para equalizar isso? Cumprindo a obrigação de chefe de Estado e destinando o dinheiro àquilo que a Constituição do Estado e do país determina que seja feito na lei orçamentária. Ora, se eu tenho destinação orçamentária constitucional para a educação e para a saúde, eu tenho que cumprir a lei. Segurança pública passou a ser um caro tema para todos nós. E eu quero dizer desde já sobre segurança. A minha polícia militar vai ser extremamente bem armada e extremamente treinada. Eu quero que o cidadão sinta segurança. Bandido, quando sai para a rua, tem que saber que o policial no enfrentamento vai sentar o aço. E vai sentar o aço com competência, com mira, com equipamento e com segurança. Tem que dar segurança para o policial militar e para o cidadão do Paraná. Ainda nessa esteira, o Fernando Maus, aqui de Curitiba, pergunta se a polícia terá mais liberdade para atuar num eventual governo seu. A polícia terá toda a liberdade necessária para atuar dentro dos limites legais que ela tem para atuar. O que eu quero dizer com isso? A polícia terá todo o apoio do chefe de Estado, que é o chefe da polícia, constitucionalmente falando. E terá todo o meu apoio e todo o treinamento necessário. E voltando ao concurso, que é a pergunta do ouvinte. É óbvio que eu tenho que fazer concurso para a Polícia Militar, porque existe uma defasagem na corporação, a defasagem de homens e mulheres que devem servir a Polícia Administrativa do Paraná. Hoje, só aprofundando a pergunta do ouvinte aqui, ele quer saber que o Bolsonaro tem uma postura muito franca e direta sobre como a polícia tem que atuar, de maneira mais ostensiva possível para tentar evitar que o bandido atue. A tua intenção é repetir a política do Bolsonaro no Paraná? Eu não vou repetir a política do Bolsonaro, eu vou implantar a minha política. Eu penso, eu raciocino, e a minha política é clara. A Polícia Militar, Polícia Administrativa do Estado, tem que dar segurança ao cidadão. Vai estar fortemente armada, sim, e vai dar ser igual ao do meu presidente, uma coisa lógica, porque eu peço voto para ele. Mas é evidente que a minha polícia vai atuar, sim, forte. Várias perguntas sobre o pedágio, o que fazer? O pedágio é a grande chaga da administração do Paraná desde que ele foi implementado aqui. Por quê? Porque ele foi implementado com contratos que sempre favoreceram as empresas de pedágio e não ao consumidor, não ao cidadão. Então é muito simples dizer, daqui 2 anos acaba, rompe e tudo mais. Comigo não vai ser assim. Daqui a 2 anos acaba, mas antes de acabar, as pedageiras, por exemplo, só aquela Ecocataratas tem um lucro de 500 milhões neste período. Ela tem que devolver ao cidadão as obras previstas no contrato inicial, que deram toda essa segurança que deram às empresas de pedágio e não deram a contrapartida ao contribuinte. Ainda nesse sentido das estradas, a Ana, de Rio Branco do Sul, pergunta sobre a rodovia dos minérios. Eu aproveito aqui para falar sobre essa questão das estradas estaduais. Se há um plano para isso, para ampliá-las, para melhorá-las? Primeiro plano, acabar com a corrupção no DR. Primeiro dos planos, vou dar ao cidadão a segurança de que os serviços administrativos do Estado serão bem prestados e prestados de forma honesta e digna. Se não sobra dinheiro, é uma questão de gestão. Dinheiro existe, é que o dinheiro é mal versado. Por exemplo, todos nós sabemos, tem deputado aí fazendo campanha, está solto e que é acusado de ter
participado daquela cornucópia que é roubar dinheiro público de escola. Crime gravíssimo. No meu governo, o crime vai ser perseguido, tanto do criminoso sem colarinho branco, quanto do criminoso de colarinho branco. Esse último é especial. Tem ouvintes aqui perguntando sobre a questão dos concursos públicos novamente, já falou sobre isso, mas sobre a saúde principalmente. Sua proposta para a saúde, o pessoal reclamando que tem hospitais, principalmente os regionais, perguntas aqui de Toledo, falando que os hospitais não estão funcionando. Pois é. Aí eu ouço pessoas dizendo que o Paraná se tornou um paraíso fiscal. Como é que é um paraíso fiscal se está tudo bem, se nós não conseguimos cumprir o desiderato constitucional de oferecer saúde ao povo paranaense? Eu gostaria de lembrar que construir um hospital é muito fácil, ou relativamente fácil, pelo menos, porque você tem uma verba determinada, vai lá e constrói a alvenaria. Fazer o hospital funcionar, equipe multidisciplinar, medicamento e tudo mais, exige planejamento de médio e longo prazo. Eu me pretendo qualificado para governar o Paraná, de tal forma que eu tenho um planejamento de médio e longo prazo, todo ele consubstanciado na Lei 368, que disciplinou a descentralização da saúde. Cabe aos estados oferecer saúde de médio porte, os hospitais. E, evidentemente, eu vou terminar os hospitais que não estão terminados. O último grande hospital construído no Paraná remonta ainda ao governo do senador companheiro, lá de trás. Nos últimos 8 anos, nós não tivemos inauguração de um grande hospital. Muita conversa e pouca ação. Eu quero inverter esse binômio. Eu quero muita ação administrativa, competência e resultado. O Estado tem que ser eficaz e eficiente. Última, Mark. O Cristiano pergunta aqui sobre educação e se seria possível mais colégios militares em Curitiba e no Paraná. Bom, o colégio militar depende de uma intenção de quem coordena e determina o ensino na esfera, que é o Exército Brasileiro. Eu quero dizer para você que dei aula no Colégio Militar de Curitiba, conheço bem a estrutura, fui professor nos anos 70 no Colégio Militar. Os colégios militares serão extremamente bem-vindos, mas não depende de uma ação do governador do Estado. Do governador do Estado depende uma ação a favor da educação, o Plano Estadual da Educação, o Plano de Metas da Educação, previstos, evidentemente, no orçamento do Estado, e eu vou cuidar para que a educação receba remuneração adequada e cobrança devida. Não sei se vocês lembram, mas ontem todos nós fomos informados que no ensino médio brasileiro somente 2 alunos chegam ao final com qualificação na língua pátria, língua portuguesa, né? Bom, hoje eu vou pedir que você tenha aí 30 segundos para encerrar a entrevista, mande o seu recado final, que daqui a pouco vamos para a tela da RIC TV Record. Meu recado final a você, paranaense, é o seguinte: a minha candidatura é firme e forte a 17. Eu quero algo novo, eu quero algo diferente, eu quero o Gebuk governador e quero Bolsonaro presidente. Eu espero o teu apoio, eu não tenho material de campanha, eu não tenho apoio partidário, mas eu espero o apoio do povo do Paraná. É o povo que decide a eleição e mais de 70% dos paranaenses ainda não determinaram o seu voto. Peço, vote 17 para governador, vote 17 para presidente da República. Muito obrigado, Gebuk, pela atenção ao ouvinte da Jovem Pan.